A gente tem um assunto muito legal para falar hoje. Eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitos de vocês. Vi, olha só. Houve essa mensagem, que aliás não é uma mensagem de uma pessoa, são mensagens desse tipo que a gente recebe sempre. E eles já vão entender sobre o que a gente vai falar hoje. Olha só, gente. Eu estou na igreja, estou buscando a Deus, eu quero Deus, mas não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de falar com Deus, não tenho vontade de nada. Às vezes não tenho vontade nem de ir à igreja. Aí ela fala assim, como pode? Eu fico arrasada. E tem outros que me escrevem, que escrevem para você também com certeza, eu anotei aqui, e fala assim, Nanda, eu não tenho vontade de parar de fazer o que é errado. Eu não tenho vontade de orar. Aí outros, eu não tenho vontade de mudar. E outros, eu não tenho vontade de nada, como ela disse. E você percebe, assim, vocês que estão ouvindo, vocês que jovens, eu tenho certeza que vocês já se sentiram desse jeito. Um certo momento, você não queria fazer, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de ir na igreja, você não tem vontade. E às vezes, você se sente preso a essas vontades. Aí eu queria perguntar para você, Vivi, o que você falaria sobre isso? Sobre essa pessoa que diz que não tem vontade disso, que não tem vontade daquilo, e ela se sente culpada porque ela não tem vontade, porque ela sabe que o certo é ela fazer essas coisas, mas porque ela não tem vontade, ela se sente mais para baixo ainda, ela se sente mais culpada ainda. Bom, quando se fala de vontade, de fato fala de carne, né? Porque a nossa carne é assim, ela é preguiçosa, não quer acordar de manhã, ela quer não ter compromissos, ela não quer ter nada sério. Essa é a carne, né? Agora, quando você é levada pela a sua vontade, né? Você não tem essa disciplina, você deixa tudo desorganizado na sua vida. E quem disse que você tem que ter vontade para acordar se você tem que ir para a escola? Quem disse que você tem que ter vontade para comer se você se você tem que cuidar da sua saúde? Quem disse que você quer ir no dentista? Eu não acredito que uma pessoa goste de ir no dentista, né? Pois é. Mas a nossa vontade, ela sempre vai contrapor o que é certo, que convém. Agora, isso não diz que eu sou essa pessoa. O que vai falar dessa vontade é quando eu faço a vontade dela. Quando eu aceito a minha vontade. Você sabe que a vontade é uma escolha. É você que escolhe o que você quer fazer. O fato de você não ter vontade de fazer não é a questão. Mas qual é a questão aqui? É o que você vai fazer. Você vai fazer a sua vontade ou o que é certo, o que é justo. Então, a jovem, ela normalmente tem isso, né? Ela tem esse desânimo, essa vontade de fazer o que é errado. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu estava na igreja, nasci na igreja, eu tinha vontade de ter amigas, mas para mim ter amigas, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa que era errada, falar palavrão, ter um comportamento errado. Então, eu não vou fazer aquilo. Eu simplesmente vou deixar de ter amiga, porque essa vontade minha vai fazer o que é mal. Eu vou fazer o que é mal. Eu vou ir contra uma coisa que é certo, que é segura. Então, eu comparava, quer dizer, era uma escolha minha, né? Assim como uma pessoa que nasce na igreja, ela tem essas vontades até ela conhecer Jesus. Quando ela conhece Jesus, aquele brilho que
todo aquele brilho que o mundo apresenta, que antes chamava muita atenção, começa a perder perder o brilho. Porque Jesus preenche tudo para aquela pessoa. Não fica faltando. É como se você tivesse assistindo um filme, você está curtindo o filme. Exatamente. Quando você conhece Jesus, você está curtindo o que ele faz com você. Então, tem muita coisa para ser trabalhada. Então, a questão aqui, Fernanda, e eu quero até falar para as pessoas aqui, que nós temos vontades desagradáveis. O que eu tenho vontade, às vezes? Falar o que não deve, né? Dar um fora, às vezes, né? Às vezes, ficar impaciente, mostrar minha impaciência. Não é assim? Essa é a minha vontade. Mas quando eu refreio essas vontades, eu domino. Quer dizer, essa escolha está com cada um. Cada um de nós temos essa escolha. Né, Fernanda? É interessante, Vi, porque as pessoas, quando a gente vê esses comentários, quando a gente conversa e atende, é como se lá no subconsciente delas, elas pensassem que elas são prisioneiras de suas vontades. É como se assim, porque ela não tem vontade de orar, ela não pode orar. E não é isso. E o que elas precisam entender é que para Deus o valor é muito maior quando você não tem vontade de orar e você fala, Deus, eu não estava com vontade de vir aqui orar, mas eu preciso do Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me mostre a direção. Isso é muito mais valioso para Deus do que você falar assim, eu tenho vontade de orar toda hora, como é bom, eu tenho vontade de ler a Bíblia o dia inteiro, isso você não está matando carne, você não tá indo além daquilo que você pode, você simplesmente está fazendo uma coisa que você tem vontade. Quando o valor, para Deus o valor é muito maior, quando você fala assim, olha só, essa menina que mandou a mensagem, eu estou na igreja buscando a Deus. Eu quero Deus. Ela quer aqui, na cabeça. Ela sabe que Deus é o melhor. Ela sabe que esse é o caminho certo. Aí vem coração, carne e vontade. Ela fala, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas você pode ler a Bíblia mesmo sem vontade. Eu não é. Você pode. Você não tem vontade de falar com Deus, mas você pode falar sem vontade. Eu não tenho vontade de nada, às vezes, mas você pode ir lá e tá com vontade de nada e fazer tudo o que você sabe que tem que fazer. Ou seja, ninguém é prisioneiro de uma vontade. Não é porque você tem aquela vontade e nem tampouco aquela vontade vai determinar quem você é. O que determina quem você é o que você faz com as suas vontades, né, Vi? E isso é justamente quando... porque existem sacrifícios, né? Quando se fala de sacrifícios na igreja, e sempre tem pelo menos 2 vezes ao ano, está falando contra a nossa vontade. Porque sacrifício é uma coisa que demanda de você força. Veja que Deus, próprio Deus, quando deu o seu filho e estava aí lá na cruz, ele virou o rosto. Né? Olha o sacrifício. Quer dizer, era a vontade dele que o filho dele sofresse, morresse na cruz e fosse espancado, vendo, e ele tendo poder para livrar seu filho, não salvar ninguém. Ele podia fazer isso, mas ele fez o que era certo. E fazer o que é certo demanda de mim sacrifícios, demanda de mim um corte. Por isso que fala até que o reino de Deus é tomado por esforço, ou por violência. Justamente porque você tem que violentar isso aí que você tem vontade. Você ficar sozinha na escola. É violentar você. É você não rebater. É você violentar a sua natureza. É violentar os seus impulsos. E justamente aí
é que a gente mostra não com palavras, né? Porque quando você fala, eu quero Deus, como ela diz, eu quero Deus, mas não tem atitude, então você está usando uma fé emotiva. Então, a emoção, a fé emotiva, ela é assim. Vou contar para você. Eu faço uma oração aqui, Deus, Senhor, toma minha vida. Eu leio a Bíblia e, e Deus falou, vamos dizer assim, olha, dá o outro rosto. Aí, mais tarde, alguém briga comigo, chama minha atenção e eu vou lá, não dou o rosto, começo a discutir, né? Quer dizer, aquilo que eu li na Bíblia, eu não guardei naquele momento. Isso é fé emotiva, fé emotiva. Uhum. Então, eu posso falar muita coisa para Deus. Olha, Deus, eu te amo, eu te adoro, mas o que prova aqui é justamente o que eu opto, o que eu realmente me curvo, né? O que até diz na Bíblia que quando você adora outros deuses, você se encurva para eles. E é justamente, você se encurva, por exemplo, você de qualquer forma você vai servir alguém, né? Você vai sacrificar para alguém, né? De qualquer jeito. Você vê que a menina vai começar a usar drogas, ela vai sacrificar por uma amizade ou para chamar a atenção de um amigo, de um rapaz que ela gosta. Você vê que justamente ela sacrifica por alguém. Ela não sacrifica por causa que ela gosta, ela quer obter algo. Você vê que ela opta. Então, essa vontade que você tem de Deus, ela é até dado pelo Espírito Santo. Aí entra você se render, porque foi o Espírito Santo que colocou esse desejo de você querer fazer o que é certo, de você odiar o pecado. Foi ele que fez você sentir mal, porque lembra, Fernanda, você estava no mundo e você vivia a vida à sua maneira, com rapazes, enfim. E você não se sentia mal por isso, Não, né? não. Então, mas quando você conheceu a verdade, você teve que se sujeitar a essa verdade, essa palavra. E aí entrou você contrariar a sua vontade, É. né? Porque eu Não é não assim? queria abandonar as coisas que eu estava fazendo. Era cômodo, eu gostava daquilo, mas Você aquilo tinha liberdade, vamos dizer assim, exatamente. né? E A aquilo ia vontade faz isso. mas ia contra a vontade de Deus. Então, quando eu aprendi que aquilo era contra a vontade de Deus, então, mesmo querendo, mesmo tendo vontades, eu matava aquela vontade. Eu matava aquilo ali porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo para Deus, não era para mim. E Deus estava vendo tudo que eu estava fazendo. E o interessante, Vi, é que as pessoas, elas estão tão acostumadas a viver dentro das suas vontades, sabe? O mundo todo ensina, o mundo lá fora ensina que você tem que fazer o que você tem vontade. Como que você vai fazer o que você não tem vontade? Como que você vai fazer o que você não quer? Você tem que fazer o que você quer, né? É isso que eles incentivam. E, na verdade, essas pessoas, os jovens, eles têm que entender que eles não são prisioneiros das suas vontades. Porque, por exemplo, quando ela diz que ela quer Deus, mas ela não tem vontade de fazer coisas para chegar a Deus, é como se ela se sentisse culpada de ter essas vontades erradas, sabe? E aquilo ali coloca a pessoa para baixo. Isso é o que o diabo quer mesmo. Ele quer que você seja prisioneiro, que você ache que pelo fato de você não ter vontade, você já está desqualificado. Muito pelo contrário. Eu tenho vontades contrárias todos os dias. Eu tenho que sacrificar minha carne todos os dias. Nós temos que fazer isso. E a vontade não me desqualifica. O que me desqualifica diante de Deus é se eu faço as minhas vontades. Mas quando eu mato aquela vontade, porque eu sei que não é a vontade de Deus, e eu vou lá e faço sem vontade
aquilo que eu sei. Oh Deus, eu tô fazendo isso aqui, eu não queria fazer isso aqui, mas eu tô fazendo porque eu sei que o que eu tenho vontade vai te desagradar. Então eu vou fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Ou seja, eu não me faço prisioneira das minhas vontades. Eu mato as minhas vontades, eu me castro, né? É, eu fico aqui imaginando essa pessoa que até nasceu na igreja, né? Uhum. Essa filha de obreira, filha de pastor, essa jovem que teve esse desejo imenso de sair da igreja e ter amizades, porque quando você sai, vamos dizer assim, do universo de agradar a Deus, você vai ter muitas companhias, coisas assim, aparentemente boas, que ilude você. Mas, quando você raciocina, você, que era o que eu fazia, eu fiz isso na minha juventude. Quando eu tive esses desejos de conhecer o mundo, namorar, eu gostava de um garoto, eu lembro que eu gostava de um garoto na escola, mas eu sabia que se eu namorasse com um rapaz da escola, que ele não tem compromisso com Deus, ele ia querer me usar e depois jogar fora. Eu sabia disso. Isso estava bem claro dentro de mim. Então, e eu olhava não somente para aquela vontade que eu tinha, eu olhava as consequências das pessoas que viviam debaixo das suas vontades, que eram todas as meninas na escola, os garotos. Como é que elas eram? Eram pessoas que mostravam felicidade, mostravam alegria, mas quando você convivia com eles ali no dia a dia, não que eu tivesse amizade com eles, mas você via uma pessoa triste, amargurada, infeliz. Quer dizer, mesmo fazendo todas as suas vontades, inclusive, as pessoas que vieram na igreja, elas vieram fazendo da sua vontade o seu Deus. Fizeram tudo que tiveram vontade. Agora, diga para mim se essa vontade realizou elas. Diga para mim se essa vontade tirou o problema da vida dela. Por exemplo, ela teve vontade de trair, de adulterar, de mentir, de usar drogas, de ser popular, sabe, fazer tudo que tinha vontade de fazer. Mostrar o corpo, falar palavrão, ser uma pessoa de um péssimo comportamento, briguenta. Fala para mim que essa vontade dela, diga, você também, você sabe da sua vontade, que quando você fez, você brigou, você discutiu, você guardou mágoa, você fez tudo que sua vontade quis. Qual foram os resultados dessas vontades suas? Ah, foi muita alegria. Eu encontrei a salvação. Não é verdade, porque senão não estaria nem gente buscando a Deus, né? E é justamente aí, Fernanda, que entra a participação de Deus. Quando eu fico frustrada com a minha vontade. Poxa, todas as vontades que eu fiz, eu servi todo esse tempo às minhas vontades. E olha o resultado. É como se eu fosse ligar o filme da minha vida, colocar a cena, bota play, mas lá no meu passado, até o dia de hoje, quais foram os resultados dessa vontade? O que aconteceu? E eu vou ver nesse filme, você pode fazer isso com a sua fé inteligente, que raciocina, que mede as consequências dos atos, da vontade. O que a vontade fez comigo? A minha vontade, em servir do meu jeito, fez comigo. Não me realizou. Não me trouxe alegria, não me trouxe felicidade. E aí que entra a parte de Deus. Quando eu chego até Deus é porque eu vi, olha, realmente reconheço que do meu jeito não dá certo. O meu jeito não é o caminho. Não é a verdade, é uma mentira essa vontade minha. Ela é um engano, ela traz uma percepção que vai ser muito bom,
Quando, na verdade, o sabor, no final, é amargo. Quer dizer, traz drásticas consequências. Você trai, você é traída. Você, por exemplo, traía. Por exemplo, você traía. Traía a confiança dos seus amigos, dos seus familiares. Você ficava com um, ficava com o outro. Você vivia amargurada porque você pensava também que a outra pessoa ia fazer o mesmo que você faz. Com a vingança. Você guarda aquela vontade sua de você, pelos seus impulsos, você quer dar o troco. E, na verdade, você está se machucando. Que até uma música, né, da novela. Você me machucou. Não é verdade, Fernanda? Você falou uma coisa muito interessante, né? Que a pessoa, a vontade dela dá uma percepção errada. Isso é interessante para abrir a mente da pessoa, porque eu fico lembrando, as minhas vontades antes de eu conhecer Jesus, eu fazia tudo que eu tinha vontade, mas eu era tão infeliz. Eu fazia tudo que eu tinha vontade. Ó, se eu tinha vontade de ficar com um rapaz diferente todo dia, eu ficava. Se eu tinha vontade de sair, de viajar, de fazer um monte de coisa, eu saía. Eu fazia, eu era refém das minhas vontades, mas eu era infeliz. Eu era vazia, eu era triste. Então, a percepção que as pessoas têm é que no dia que elas puderem viver fazendo tudo que elas têm vontade, elas vão ser felizes. Isso é errado. Isso não é verdade. Quanto mais você faz as suas vontades, tudo que você tem vontade, você cai no mundão, você falou aí, né? Tem jovens que são filhas de pastores e nunca conheceram o mundo. Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu lembro da Cris falando, né? Que ela, a pessoa inteligente é a prudente, ela vê as pessoas vindo do mundo arrasadas, destruídas. Então você quer cair no mundo para conhecer o mundo? Isso não faz sentido. E eu fico pensando, Vi, eu não tive um lar, um pai, uma mãe de Deus, onde tem paz dentro de casa, onde o meu pai ia me ensinar os caminhos de Deus. Eu não tive isso. Isso é quando eu vejo assim alguém falar assim, eu sou filha de pastor, eu tenho até uma invejinha santa, sabe? Porque eu fico assim, ai, que maravilha. Puxa, eu não tive isso que aquela pessoa tem. E às vezes essa pessoa, ela fica de olho no mundo. Ela não valoriza aquilo ali que ela... Ela acaba invejando o que o mundo... Porque lá no mundo, o que que acontecia? Quando eu olhava para as meninas, eu via os dentes delas assim, sorrindo. Quando você vê nas fotos, né? Elas fazem escândalos, né? Elas são escandalosas, elas mostram que tem autoridade, que é popular, que é tudo bom. Mas quando você ouve elas falarem, assim, perto de você, elas têm inveja, você vê ela invejosa, você vê ela briguenta, você vê ela mal-humorada, você vê ela discute, parte para briga. Quer dizer, eu olhava isso e eu olhava para minha casa, pelo que os meus pais me ensinaram, e eu pensava, eu não quero isso aí não, eu quero o que meu pai me ensinou, porque o que eles me ensinam é o certo. Eles me trazem essa segurança. Agora, essas pessoas aí que fazem isso, elas até brigam comigo, me humilham, debocham, quer partir para a briga. Me chamaram para briga na escola, né? Vamos aqui lutar, tinha inveja de mim. Me chamaram para briga. Lá nos Estados Unidos, você já viu. Hã? A Cris apareceu para te salvar. Não, a Cris... Deixa eu contar para vocês a história. A Cris só me deu conselhos, porque ela não estava na mesma escola nessa altura. Ela já estava no high school, eu estava no middle school. Não, aliás, ela estava no high school. E aí, a menina... tinha um garoto que namorava uma menina que era popular. E eu não sabia que esse garoto gostava de mim. Eu não sabia.
Só que a menina tinha percebido, eu não tinha percebido, não estava nem ciente. Então, uma das amigas dela veio, falou comigo quando eu estava sozinha, na hora do lanche. Eu estava na livraria, fazendo dever, que não tinha ninguém, não tinha amiga. Então, eu ficava lá na livraria, aí ela apareceu, olha, eu quero lutar com você. Aí eu, então tá bom. Não tenho medo de você, pode, não tem problema. Só que quando eu cheguei em casa, Cris, me ajuda, a menina quer lutar comigo, eu não sei o que fazer. Aí a Cris, olha, você vai falar assim, primeiro, segundo, terceiro. Você fala assim, primeiro fala assim, segundo você fala assim, terceiro fala assim. Acho que você lembrou agora, né? Agora. Aí eu falei, olha, meu telefone tá acabando a bateria. Aí eu falei assim, tá bom? Porque a minha irmã era como se fosse meu guia, né? Assim, me orientava. Aí chegou lá na hora. Só que a menina viu que eu não tava com medo na hora. Eu não mostrei medo. Então ela foi na classe, com um monte de meninas da classe. E falou assim, eu quero lutar com você. Aí eu falei assim, primeiro, exatamente a minha irmã falou, primeiro, olha, eu não quero lutar com você. Segundo, eu não quero entrar em confusão. E terceiro, eu esqueci. Todo mundo riu. Todo mundo riu que viu que eu planejei falar tudo aquilo. Quer dizer, tudo aquilo que... Quer dizer, Fernanda, você vê que ela fazia das suas vontades, tinha assim, tinha fama, tinha força no sentido de ter amigas, eu não tinha ninguém. Você vê que ela fazia todas as suas vontades, mas eu era uma ameaça para ela. Pois é, olha só. E você vê que a pessoa, ela vira refém de uma vontade. Às vezes, tem pessoas que falam assim, eu não tenho forças para ir na igreja. Ela não tem forças porque ela já entregou as forças dela para as vontades dela. Então, não é que ela não tem força, porque quem não tem força, se você for doente, mas ela, no caso dela, ela não é doente, ela vai trabalhar, ela vai para todos os lugares, mas não tem forças de ir na igreja. Não tem forças mais de participar das reuniões. Na verdade, ela não tem vontade. Ela se entregou totalmente às vontades dela. E muitas jovens, muitas pessoas, mulheres, homens, não é só jovem, não. Muitas pessoas têm vivido assim, Vi. Elas vivem de acordo com aquela vontade. E é como se aquela vontade determinasse quem ela é. Porque o diabo também vem acusar. Porque se ela não tem uma certa vontade, o diabo, tá vendo? Você nem tem vontade de ler a Bíblia. Você não tem vontade de fazer nada. Porque acusador, ele vai acusar agora, qualquer Fernanda, coisa. uma coisa interessante, quem faz a sua vontade é insegura. Reparou? Porque ela não usa da força de combater as suas vontades, dominar as suas vontades. Aí está a resposta de muitas pessoas que vivem inseguras. Por quê? Elas são inseguras com a opinião alheia justamente porque elas querem fazer a sua vontade. A sua vontade, por exemplo, é ficar longe de todo mundo. A sua vontade de ser tímida. A sua vontade de... Quer dizer, você faz tudo que você tem vontade de fazer. E depois essas vontades não te socorrem, não. Elas não resolvem. Aliás, você cria dentro de você uma fraqueza. Porque quem é que é forte? É importante isso. Quem é que é forte? Forte quando Deus mostrou sua força, quando ele deu o seu filho. Olha só. Quer dizer, isso é forte. Muito legal. Quando eu sou forte, aí entra a segurança. Deus vai julgar o mundo. Por quê? Porque ele usou da sua força. Ele fez o que era certo. Ele cumpriu toda a justiça, ensinou, trouxe o Senhor Jesus aqui, mostrou quem é ele, como que ele age. Quer dizer, ele cumpriu o seu dever. Ele faz o seu dever. E olha só,
isso faz com que ele tenha liberdade, não tenha insegurança quanto ao que nos fins dos tempos, aonde vai haver o julgamento, porque ele fez tudo. Quando você faz o que é certo, você é segura. Quando você não faz o que é certo, você vive insegura. E aí está por um motivo até muito forte na geração de hoje, que muitas pessoas, por exemplo, usam muitas redes sociais para se esquivar da sua fraqueza, né? Ela, no fundo, é fraca, mas ela se faz forte mostrando uma coisa que não é. E quando você faz o que é certo, quer dizer, que você contraria o mundo, você se sente seguro, que é o caso daqueles que nasceram de Deus, por isso que eles vencem o mundo, porque eles fazem o que é certo. E é isso, e é interessante, que a fé, ela diz assim, que a fé justifica. Em outras palavras, ninguém é perfeito. Mas por causa desse exercício de fé, tem as suas vontades, ela exercita, ela é humilde, ela reconhece os seus erros, ela dá outra face, ela vai estimulando o que é certo e não o que é errado. Então, uma das coisas, Fernanda, até eu queria dar uma sugestão para aquela pessoa que diz assim: eu sou essa pessoa que faço toda a minha vontade, eu sou aquela pessoa insegura, eu sou essa pessoa que estou há anos na igreja, eu nasci na igreja, eu gosto das coisas que o mundo me mostra, mas eu quero mudar. Se você quer mudar, como o Senhor Jesus falou, se aos seus olhos, você está olhando, quer dizer, os nossos olhos foca aquilo que atrai, que é bonito. Então, os seus olhos vão olhar para Jesus. E vai tirar todos os seus olhos das pessoas, a preocupação alheia. E quando você olhar para Jesus, olha que lindo. Quando você olhar para Jesus, você vai fazer o que é certo, você vai fazer o maior bem na sua vida, que vai te realizar, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai vir sobre aqueles, ele vem sobre aqueles que negam a sua vontade, que querem Jesus, que colocam os seus olhos para o Senhor Jesus. E você falou uma coisa que é muito legal, você falou da insegurança. Mas quando você faz a pessoa que vive fazendo as vontades dela, ela é fraca. Quando você vence a sua vontade para fazer a vontade de Deus, quanto mais você vence as suas vontades, você está vencendo você mesma. E vencendo você mesma, mais forte você fica. Até mesmo você se sente madura, mais intrépida na sua fé. Né? Exatamente. Madura também. Você se sente mais próxima de Deus. Por quê? Porque você sabe, Deus, eu tô aqui qual é a palavra mesmo, meu Deus? Fugiu. Eu tô me castrando. Eu tô aqui me castrando, meu Deus. Eu tô fazendo. Então aquilo ali faz você ficar mais forte, faz você ficar mais... Olha só, Fernanda, você está falando de... Desculpa cortar você. Você está falando aí de se castrar, né? Você está se castrando, está se fazendo forte. Ao mesmo tempo que você estava falando aqui, eu estava pensando na pessoa que cede ao relacionamento e tem um relacionamento íntimo, quer dizer, o sexo, né? A jovem fora que do casamento, entra né? fora do casamento. Então, quando imediatamente depois que ela faz o ato, comete esse ato, ela se sente mal. Aí, olha só o que causa. Você está falando da força, você está falando das consequências da força. E eu vou falar das consequências do erro, do pecado. Da fraqueza. Ela se sente mal, condenada.
ela se sente usada depois, que se o cara não quer ela mais, ou, vamos dizer, até casa com ela. Depois que ela casa, ela vai se sentir sempre insegura porque ele não foi fiel antes no namoro. Então, sempre tiveram intimidades, né? Passavam a mão, beijavam em áreas que não deveriam, enfim. E aí, essa pessoa casa, ela vive com aquela insegurança. Vive com aquela insegurança por causa do ato, do erro dela. E quantas pessoas elas estão... Porque a gente vê o lado positivo e a gente tem que ver o lado negativo. Porque o lado negativo que a gente está falando aqui é o que a fé emotiva não faz você pensar. Exato. Ela faz você ver só assim, eu quero curtir agora, né? Eu tenho vontade de fazer agora, mas depois você vai ter consequências desses desejos impróprios que você teve, essas realizações que você realizou, que é injusta, que é pecado. Depois você vai se sentir insegura. Você vai olhar para as pessoas e vai julgar que as pessoas estão olhando para você com maus olhos, que estão te condenando. Você que pensa isso, porque você não consegue pensar, você não consegue ver o pensamento de ninguém, mas você deduz porque já entrou malícia dentro de você. Olha só as consequências. Então, vamos pesar, é isso que eu quero que você entenda, né, Patrícia, Fernanda? É o peso do que fazer o que é certo e o que fazer errado. E fazer a minha vontade, eu vou ter consequências. E fazer a vontade de Deus, que é o que é certo, justo, eu vou ter outras consequências. O que você quer? Quais são as consequências que você quer colher? É isso que é inteligente, né? Então, quando você começa, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender que eu não era prisioneira, eu não sou prisioneira, nós não somos prisioneiras do que das nossas vontades. A gente pode vencer aquela vontade. Então, vocês que, aliás, hoje, o Bispo Macedo, na reunião de pastores, ele falou assim, eu até anotei aqui porque tinha tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Coragem, a gente tem que ter coragem para contrariar as vontades. Isso é fé. A fé não tem carinho, a fé é bruta. Então, por exemplo, você que está aí, você quer que quando você manda essas mensagens, você fala assim, me ajuda, eu não tenho vontade, eu não tenho isso. Você quer que eu venha boazinha, oh, tadinha, você não tem vontade, né? Puxa vida. Mas, na verdade, isso não vai te ajudar, não. Esse carinho, oh, coitadinho, às vezes muitos de vocês ficam pedindo isso. Você quer atenção, você quer carinho, você quer... Mas, na verdade, o que vai resolver o seu problema é a fé. E a fé é você. É o que... Tem uma palavra lá em Mateus 19:12. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa palavra aqui. Olha só. Olha só. Porque há eunucos que assim nasceram. Ai, meu Deus. Mateus 19:12, que tá cortando ali, né? Fala assim, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Vocês sabem o que é eunuco, né, gente? É o homem sem o órgão masculino. Então, tem eunucos que já nasceram eunucos do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens no passado. Quando um homem ia trabalhar no harém de um rei, ele, para não trair com as mulheres, ele era castrado para ele poder trabalhar lá naquele lugar e não se envolver com as mulheres. Então, existem homens que são castrados por homens. E há eunucos que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. E é exatamente isso que tem que acontecer com você. Você entender que você tem que se fazer
eunuco. Você tem que se castrar das suas vontades. Não tem vontade de ler? Lê. Não tem vontade de de orar? Ora. Não tem vontade de ir na igreja? Eu vou na igreja mesmo sem vontade. Essa que é a diferença. E a fé que nos leva a isso, a essa castração, a esse arrancar, não é aquela coisinha assim, ai, não tô com vontade hoje não. E você só fica fazendo as suas vontades. Muito pelo contrário, para você fazer parte do reino de Deus, quanto mais você se castra, você mais próxima você está desse reino, mais próximo você fica de Deus, mais forte você fica, né, Vi? Agora, eu fico pensando, por que esse eunuco, né? Por causa do reino, eunuco que se castrar a si mesmo, por causa do reino dos céus. Você não acha estranho, Fernanda, que as pessoas olham no mundo que ser eunuco é ridículo? Mas se fazer eunuco por causa do reino dos céus, então é porque a coisa é muito grande. Para se castrar, para eu perder por causa do reino dos céus, é porque eu vejo o reino dos céus. Eu creio nesse reino que está muito além essa terra que você pode ver. As coisas que esse mundo lhe mostra. Você vê que tudo que você tem visto, que você usufruiu da sua vontade, por exemplo, não te realiza. Agora, se castrar por causa do reino dos céus, é porque realiza. Para que ele faça a si mesmo, para que ele se castre a si mesmo por causa do reino dos céus, é porque faz bem. Você não vai fazer mal a si mesmo, né? Exatamente. E a gente é prova disso, né, Vi? Quando a gente, vocês olham pra gente e eles às vezes pensam que a gente vive, que coisa, né? Vocês são de Deus. É como se, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente não tem que lutar contra a nossa carne. Porque a gente tem o Espírito Santo, nós não temos lutas, não temos guerras. Deixa eu te falar. Porque a gente tem o Espírito Santo, ele nos faz enxergar quão horrorosos nós somos, quão feia nós somos. Ele nos faz enxergar isso. Ele faz você enxergar, tá vendo? Mas a fé é tão linda, é um presente tão lindo, que ele mostra pra gente, assim, os nossos erros e a gente... Ó Deus, tem misericórdia de mim. E você conserta e você vai para frente. Ó, olhando para frente, você não fica a vida inteira olhando para trás. Você não fica, poxa, porque eu errei ali, porque eu fiz... Então, é olhar para frente. Você errou ali, Deus te mostrou. Ele viu, tá vendo como você é falha? Você às vezes fica julgando os outros. Você fica olhando para os outros. Mas olha como você é, né? E é a voz do diabo, né, Fernanda? Quando a pessoa... Porque você tem duas consequências. Quando você erra, ou você vai ouvir o diabo, ou você vai ouvir a Deus. E a voz do diabo, ele já falou comigo assim. Eu sei que eu tô falando para vocês, porque ele já falou comigo. Olha, você não merece. Olha, ele faz você sentir... Você não tem nem condições. A forma que ele fala... é a forma que você não tem nem condições de se dirigir a Deus, condenando. Mas Deus não. Deus, ele não faz assim. Quando ele mostra o meu erro, o meu pecado, ele faz de forma que eu veja como aquilo está me fazendo mal. Quer dizer, ele me faz como me orientando, me exortando, me ensinando. Você se sente amada, diferente do diabo. O diabo faz você sentir condenada. Acusada, né? Acusada. Deus mostra, olha, o pecado é a morte. Se você continuar aí, muda desse jeito, como ele falou para Caim, olha, isso que você está sentindo aí, cabe você dominar. Quer dizer, Caim podia dominar, mas ele não quis dar ouvido.
Ele foi lá, se vingou do seu irmão e matou ele, né? E teve as suas consequências. Deus já tinha falado com ele. Deus foi lá falar com ele. Olha, se você fizesse o bem, não seria aceito? Olha que lindo. Não Olha como é? é que Deus trabalha, gente. Eu tô Então, lembrando da novela Gênesis, que eu tô doida para vir logo, porque é a coisa mais linda você ver ali, sabe? O que aconteceu e Deus falando para Caim, olha, se você fizer certo, você também vai ser aceito. Mas ele foi duro. Ele foi duro. Ele não aceitou aquilo. Mas você vê que Deus foi tão... Não tem nem palavras para dizer assim. Foi tão lindo. misericordioso, né? Misericordioso. Quer dizer, Deus, ele deu oportunidade. Ainda, eu lembro que depois que Caim matou seu irmão, e Deus perguntou, onde está seu irmão? Para ver se ele se arrependesse, reconhecesse, olha, raciocinasse, olha, realmente eu fiz o que é errado. Meu Deus, Quer me dizer, perdoa. O que eu me fiz com meu irmão? perdoa, eu fiz, eu não dei ouvido, né? Ele não quis. Ele E foi aí, insolente ainda, né? Por é, acaso eu sou o cuidador do, sei lá, do meu eu sou irmão? babá do meu Babá do irmão, meu irmão, né? né? Aí Deus, aí Deus falou da maldição dele e ele falou assim, ai, não me faça isso porque os outros vão me matar desse jeito. Ele, não, ninguém vai te matar. Quer dizer, mesmo ele errado, Deus ainda até ouviu o pedido dele, não vou deixar que ninguém te mate. Olha só que lindo. Quer dizer, Deus, ele é muito misericordioso e é isso que ele quer fazer com cada um, que de repente você que se vê assim, olha, eu tenho um namoro abrasado, eu gosto das coisas do mundo, eu eu finjo, eu finjo que estou bem, mas na verdade eu vejo pornografia, eu faço o que é errado, eu me masturbo, eu faço tudo que mal, porque a minha vontade, eu não consigo parar de fazer essa minha vontade. Eu não consigo. Mas você sabe uma coisa? Que a Fernanda estava falando aí, eu até anotei. Você falou uma palavra aí. Eu não sou prisioneiro da minha vontade. Quando você se dá conta e você fala, chega, chega, olha as consequências dos meus atos, o que tem acontecido dentro de mim. Chega. Quando você vê o filme da sua vida e vê as suas frustrações, você fala, você decide. Aí já ninguém. Aí entra a força. A Aí força de que você mudar as suas atitudes. Porque você viu, você assumiu a sua condição e você quer fazer o que é certo. Então você decide, quer dizer, o arrependimento, eu nunca mais vou esquecer disso. É uma decisão. Não é uma vontade, Exato. é uma decisão. Então, Graças a Deus que é uma decisão, né? graças a Deus. E olha o que o diabo, ele tá com raiva de você saber dessas armadilhas, dessas armas que você tem. Porque ele quer você presa a ele. Ele quer que você seja eternamente frustrado como ele. A vida dele vai ser, o resto da vida dele vai ser inferno e só coisa ruim. Ele não quer isso para você. Quando você assistir a novela de Gênesis, você vai entender melhor ainda esse Deus tão lindo que nós falamos para você. E você, aliás, você vai encontrar ele antes de você assistir essa novela, se você não encontrou. Vai sim, com certeza. Então, Vi, para a gente fechar o assunto, primeiro você precisa entender, deixar isso entrar, sabe? Eu realmente espero tanto, porque agora, quando eu receber mensagem falando assim, Dona Nanda, me ajuda, porque eu não tenho vontade de... Eu já vou mandar esse vídeo para todo mundo.
Eu já vou mandar esse vídeo, porque já vai me poupar um monte de atendimento, porque aqui a gente está falando, nós abordamos hoje a essência para você entender. Primeiro, você não precisa se sentir culpado ou culpada, porque você não tem vontades, sabe? Que as suas vontades não são aquilo que você gostaria que fosse. Não importa se a sua vontade... Por exemplo, você não tem vontade de ler a Bíblia, mas você sabe que ler a Bíblia é certo. Aí você fica, mas eu não tenho vontade. É o diabo, quando vê que você fica assim, ele vem para te massacrar ainda mais. Tá vendo? Acusador. Lembra que ele é o acusador. E às vezes você pensa, Deus não vai me aceitar porque eu não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo. Nada disso. Você não precisa ter vontade. Você precisa fazer o que é certo. Você precisa apenas fazer o que você sabe que é a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus... Aliás, eu não sei quando que a vontade de Deus é a nossa vontade, né? Não sei, aí um exemplo, mas... Então, você tem que entender que a gente vive o sacrifício todos os dias. A gente vive se castrando todos os dias. É isso que nos faz forte. Recapitulando aquilo que a gente falou. Quanto mais você castra, quanto mais você vai contra as suas vontades, você faz aquilo que você não quer, mais forte você fica, porque você está fazendo a vontade de Deus e não a sua. E mais próxima dele você fica, né, Vi? É. Acrescenta aí o que você quer acrescentar, Vi, que senão eu não paro de falar. Olha, não, eu não tenho nada para acrescentar. Eu acho assim que você já falou tudo. E as pessoas que aproveite, porque de um limão, de você viveu no passado seus erros, seus pecados, como nós vivemos. Mas houve um dia que a gente decidiu. E até hoje a gente decide mudar. A gente decide, a gente vai descobrindo coisas que a gente nunca tinha visto, né? Pois é. Mas isso nos faz exercitar a fé aí, tá? Porque que ele é Salvador. Por isso que a gente precisa olhar para ele. Então, aproveite essa oportunidade, minha amiga, e se aproxima de Deus. Você não tem vontade? Você não precisa ter vontade. Você tem que fazer o que é certo. É isso aí. Então, gente, tá aí, olha, se fosse vocês, assistia de novo e de novo para ver se o assunto vai entrar de verdade. E eu tenho certeza que essa consciência vai tirar um peso de muitos de vocês que escrevem e ficam se sentindo culpados porque você acha que a vontade tem que ser... Não, a vontade não interessa. A vontade é assim. Aliás, ela até interessa, porque ela, quanto mais você vai contra ela, mais forte você fica. Mais sacrifício. Mais sacrifício, mais vida de sacrifício você está tendo. E mais valor tem para Deus, né? Então, ficamos por aqui, Vi. Muito obrigada. Obrigada a você. É um prazer. Eu tenho certeza que vai chover de comentários. Aliás, a gente gosta muito de saber se veio de encontro à sua necessidade, se te ajudou. Então, coloca lá nos comentários, pode falar pra gente, que a gente gosta muito de saber como que a gente conseguiu. A gente não, é o Espírito Santo que está aqui levando e trazendo aqueles que precisavam dessa palavra para ouvir essa mensagem. Inclusive, Fernanda, só dar uma dicasinha. E as meninas que tiverem dúvidas, entra, né, Fernanda, que você vai abordar assuntos das dúvidas delas, né, de vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, precisarem de ajuda, entre em contato com Força Jovem, que a gente, né, tá à disposição para atender a sua necessidade. Pois é. Um grande abraço para vocês. Um beijo, Vi. Um beijo para todas vocês, meninas e meninos que estavam aqui, porque não foi só para homem, não. O assunto é bem unissex, digamos assim, né? Porque muitos rapazes também passam por tudo isso. Então, um abraço para você, Vi. Um abraço para todos vocês e até amanhã aqui nesse mesmo horário.